com outras notícias aí da sua região. Gente, olha só, olhem esses dados que a gente tem aqui, ó. As doenças psicoemocionais são hoje a terceira causa de afastamento do trabalho aqui no Brasil. Sim, em 2020 houve um recorde de concessão de auxílio doença em função das doenças psicoemocionais. E há a expectativa de que essa situação, essa questão relacionada às doenças psicoemocionais, isso vai fazer com que em 2030 essas doenças sejam a principal causa de afastamento do trabalho. Olha como é sério tudo isso, e tudo isso tem tudo a ver também, infelizmente, com a pandemia. Vou conversar sobre esses números, sobre esses resultados, essas pesquisas, com a Lilian Lucas, psiquiatra, que já está aqui com a gente. Oi, Lilian, muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Obrigada pelo convite. Preocupante, né? Essa expectativa de que até 2030 as doenças psicoemocionais vão ser a principal causa de afastamento do trabalho? Sim, Márcia, elas já vinham aumentando antes da pandemia, né? Mas com a pandemia, desde o início da pandemia, esses transtornos mentais foram aumentando muito e atingindo níveis exorbitantes, assim, para a gente dar conta numa estrutura de saúde mental que já era pouco assistida em termos gerais, né? Então, são bastante preocupantes, sim. A população está bastante adoecida nesse momento aqui. Mas o que as pessoas sentem? É pânico? É depressão? É angústia? É tudo junto e misturado? O que você percebe no seu consultório? Às vezes é tudo junto, misturado. Mas, com certeza, os que mais aumentaram foram a depressão, que aumentou quase 30% a incidência com a pandemia, os transtornos de ansiedade, quase 26% de aumento, mas também outros quadros de ansiedade, né, de transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, porque a pandemia tem sido traumática para a população, né? Também aumento de violência doméstica, de abuso infantil, enfim. E o que a gente também aumentaram. E o que a gente tem à disposição? Eu sempre faço essa pergunta quando a gente chama a atenção para um problema e a gente pede para que as pessoas procurem ajuda. Eu tenho a preocupação de que ajuda essas pessoas vão encontrar. Como é que é o atendimento para problemas de saúde mental na nossa rede? Sim, nós temos psiquiatras nos CAPs, né? Temos CAPs AD, que é para dependência química, o CAPs geral, o CAPs de psiquiatria da infância e adolescência, mas é importante também que nas UPAs tivesse um psiquiatra junto com a equipe e que também a gente tivesse também pudesse usar mais a telemedicina, por exemplo, para melhorar o atendimento a essas pessoas, e que os próprios médicos gerais da linha de frente tenham um treinamento para atender os casos de emergência e saúde mental, que com certeza já estão atendendo, né, nesse momento de demanda muito inflada. Tem um estigma com relação às doenças psicoemocionais, né? Ainda tem um certo preconceito? Ainda tem, já foi maior, mas ainda o preconceito é bastante grande e acaba que muitas pessoas vão deixando os quadros ficarem ainda mais graves para depois procurarem ajuda, né? Então, isso vai depender de um trabalho de todos nós, como sociedade, assim, né? Porque, por exemplo, numa empresa, um trabalhador que já está com quadro de depressão, mas que retarda a procura de ajuda, ele tende a ter um quadro mais grave, mais cronificado, e isso vai ter desfechos para aquela empresa, para toda a equipe de trabalho, para a sociedade como um todo, né? Tem um efeito dominó, né? Porque se você tem uma pessoa que sai de uma equipe, a falta dessa pessoa vai ser suprida pelo trabalho em excesso para outros daquela equipe. Que daqui a pouco também aquela equipe, aquela pessoa pode também manifestar esse tipo de problema. Então é um efeito dominó, né? Exatamente, Márcia. Uhum. Que vai afetando o que a gente vê também nas famílias, né? Vai afetando quase que as famílias como um todo, né? E tem sido assim na pandemia. O próprio efeito dominó também do acúmulo de fatores de risco para adoecimento mental, né? Como dificuldades financeiras, incertezas, junto com isolamento, tudo mais que a gente teve. Tanto que, desde o início da pandemia,
Os pesquisadores já acenavam para o fato de que depois do aumento dos problemas relacionados propriamente ao Covid-19 e as mortes, teria uma segunda onda, né, de aumento, de falha, né, no sistema o sistema de saúde não ser capaz de atender toda essa demanda, depois um aumento dos problemas que deixaram de ser atendidos em função da Covid, do medo de sair de casa, e o que se chamou desde o início de uma quarta onda, que seria o aumento dos problemas de adoecimento mental, que na verdade já começou com a primeira onda, aumentou e agora provavelmente está começando a chegar num platô que pode durar anos, Márcia. Então, é uma necessidade de que a gente aumente esses locais de atendimento e pense em estratégias de atendimento, porque não é só agora, mais uns meses. Provavelmente será por anos esse aumento na demanda de saúde mental. Nossa, que assunto sério, né? E para fechar, Lilian, esse final de semana eu vi uma pesquisa numa revista de circulação nacional mostrando que a maioria das pessoas quer continuar no trabalho em casa. As pessoas não querem voltar para a empresa. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Qual é a relação que você faz? Olha, eu acho que pode ter uma soma de fatores. Tanto o fato de que muitas pessoas que já tinham algum problema de saúde mental, enfim, ficaram numa zona de conforto em casa, como o fato de que realmente alguns acabaram ganhando, por algum lado, qualidade de vida, podendo ficar mais próximo da sua família, perder menos tempo em deslocamento de trânsito, né? Acho que vai ter que ser um assunto mais estudado, mas com certeza eu também tenho lido algumas coisas de que parece que o trabalho híbrido vai ser uma boa solução, né? Fazer realmente presencial o que precisa, que a pessoa tenha oportunidade de socializar, ter o contato presencial, mas fazer parte do trabalho em casa dá, sim, um conforto, uma proximidade da família que as pessoas viram que é bom e não querem perder agora. Isso está certo, né? E talvez possa até ajudar nessa questão que a gente está falando aqui, desse problema das doenças psicoemocionais, né? Uhum. Tá aí, para a gente fechar agora, sim, mensagem para quem está em casa nos acompanhando. Hoje é segunda-feira, semana começando, o dia começando. Se a pessoa está se sentindo meio devagar, meio para baixo, qual é a mensagem da psiquiatra? Lembrar que, independente da gravidade do que ela esteja sentindo, essas questões têm tratamento, que ela busque ajuda, não deixe o estigma estagnar nessa busca de ajuda. E também lembrar que essas questões que a gente falou de adoecimento mental pela pandemia são questões urgentes, que não podem ser negligenciadas, que vão ter que ser vistas pelas políticas públicas do nosso país. É um grande investimento em saúde que vai ser feito e que vai gerar muitos outros gastos posteriores com os prejuízos imensos que esses transtornos não tratados vão trazer para a nossa sociedade. Com certeza. Lilian Lucas, obrigada, viu? Sempre um prazer te receber. Ótimo Muito dia. obrigada. Ótimo dia, ótima semana para você. Até uma próxima. Você também. Obrigada.